Olá pessoal, estamos passando aí por uma situação inédita e muito complexa na história da humanidade, uma pandemia causada por um coronavírus. Pandemia esta que levou vários países a tomarem medidas extremas como fechamento de fronteiras, fechamento de aeroportos, fechamento de escolas e medidas que contenham mobilidade social. Muita informação tem chegado às pessoas, através principalmente da grande mídia, jornais e televisões, e muito dessa informação é imprecisa ou às vezes mal interpretada. Informação imprecisa e mal interpretada obviamente vai levar a piores tomadas de decisão. Então nesse vídeo eu vou falar principalmente de mortalidade e vou falar de medidas de isolamento social. Meu nome é Luciano Reale, eu sou infectologista e como boa parte dos infectologistas do mundo, eu estou muito envolvido com o que está acontecendo. Tenho tentado me manter atualizado, ler o máximo possível, pegar as informações, filtrar as informações, interpretar, e garanto para vocês que como especialista tenho tido muita dificuldade porque o volume de informações é muito grande e, como eu já falei, tem informação que não tem muita qualidade. Se para nós infectologistas, epidemiologistas, tem sido difícil chegar a conclusões, filtrar essas informações, eu imagino que para as pessoas que não são da área ou para as pessoas leigas tem sido muito mais difícil ainda. Então, o grande objetivo realmente aqui é falar de informação. E vamos começar falando de mortalidade, porque talvez seja o ponto mais importante para ser compreendido do que está acontecendo e entender que tipo de medidas a gente pode tomar. Bom, os dados que nós temos acesso estão disponíveis aí na internet, em vários locais. Eu vou tentar, sempre que der informação, colocar aqui na descrição do vídeo os links de onde eu peguei a informação para que qualquer um possa checar. Bom, eu estou aqui com dados da página da Universidade de Johns Hopkins, na internet, e vamos ver o que eles falam aqui de mortalidade. Hoje é dia 25 de abril, então esses dados são de hoje. Itália, 13,5% de mortalidade. Espanha, 10%, França, 14%, Bélgica, 13%, Estados Unidos, 5,7%, Brasil, 6,8%. Então, a situação que preocupa mais é a situação de países aí como Itália, Bélgica, 13%, 14%, de 15% de mortalidade. Isso equivale a dizer que se você pegar a doença, num grupo de 100 pessoas que peguem a doença, 15 vão morrer. Parece uma taxa elevada. Isso leva ao pânico, isso leva as pessoas a considerarem fugir o tempo todo da possibilidade de pegar esta doença. Nesses dados aqui da página do Johns Hopkins, ele coloca aqui para o mundo inteiro, hoje 25 de abril, 880 mil pessoas infectadas e um total de mortes de 202 mil. Isso dá uma taxa de mortalidade de 7%. Bom, primeira coisa, como é que é calculada essa taxa de mortalidade ou taxa de letalidade? É um cálculo simples que é feito, é uma relação onde você tem no numerador o número de mortos e no denominador o número de pessoas com a doença. Qual é o problema desse cálculo, dessa taxa de mortalidade? É que a gente não conhece bem o denominador ainda, o total de pessoas com a doença. Portanto, de cara, nós sabemos que esse dado é impreciso. Um estudo que ganhou muito destaque na mídia aí foi o estudo do Imperial College de Londres. Esse estudo para o Brasil, a extrapolação dos dados para o Brasil dizia o seguinte, que o Brasil, na pior das hipóteses, teria 1 milhão de mortes. E na melhor das hipóteses, se várias medidas fossem tomadas, o Brasil teria 59 mil mortes. Essa projeção do Imperial College é um tipo de estudo, são cálculos epidemiológicos que são feitos, um estudo de modelagem, onde você tenta fazer essas previsões. E esses estudos eles têm bastante chance de risco, porque envolvem múltiplas variáveis, e se você tomar variáveis erradas no cálculo, você vai chegar a resultados falsos. E foi o que ocorreu. As projeções do Imperial College já foram para o espaço, então a gente não deve esperar isso aí para o Brasil. Bom, um dado melhor, mais confiável de mortalidade, surgiu a partir de um surto que ocorreu no navio de cruzeiro, o Diamond Princess. Também foi amplamente divulgado isso aí na mídia. Esse navio tinha 3.700 pessoas, eles conseguiram testar toda a população, e aí tinham 712 pessoas positivas para o coronavírus. E 14 desses aí morreram. Então, a taxa de letalidade calculada para o surto desse navio aí foi de 1,9%.
é uma taxa mais confiável porque ele tinha uma população definida e ele conseguiu testar todo mundo. Só que esse dado de 1,9%, ele ainda não é um dado tão confiável. Por quê? Porque a média de idade nesse navio, das pessoas que estavam lá, era de cerca de 60 anos. E aqui na vida real, a média de idade da população não é essa. Então, espera-se que a nossa taxa de letalidade seja ainda menor do que esse 1,9%. E aí, veio um estudo que trouxe um dado muito mais confiável, talvez o dado mais confiável da taxa de letalidade que a gente tem até o momento para o coronavírus. Esse estudo aqui foi um estudo por amostragem. Como é que é um estudo por amostragem, né? A explicação mais fácil que a gente tem para dar são as pesquisas eleitorais. Os institutos de pesquisa, eles pegam uma parte da população que consiga representar a população como um todo. Existem métodos para se fazer isso. Foi o que foi feito aqui nesse estudo. O estudo foi feito no condado de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos, por um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford. Eu vou colocar o link do estudo. O estudo é esse aqui. E aí, esse condado de Santa Clara, ele tem cerca de 2 milhões de pessoas. E ele fez um teste aqui de anticorpo numa amostra dessa população. Eu vou só falar um pouco dos testes para ficar mais claro aqui. A gente tem basicamente 2 tipos de teste para o coronavírus. Os testes moleculares, que são os testes feitos com amostras respiratórias. A gente vê aí na mídia instrumentos parecendo um cotonete, uma haste com algodão na ponta, né, que as pessoas introduzem na narina, retiram aquela amostra e aquilo ali vai para a pesquisa molecular para saber se tem o RNA do vírus ali. Se o RNA estiver presente, a pessoa tem o vírus e muito provavelmente está transmitindo. O outro tipo de exame que é feito é o exame para saber se a pessoa tem anticorpos. Toda vez que a gente é invadido, o nosso organismo é invadido por um vírus, uma bactéria, o nosso sistema de defesa ele se mobiliza para tentar resolver o problema. Uma dessas linhas de defesa é a produção de anticorpos, que são estruturas proteicas. Quando a pessoa se cura da infecção, ela geralmente mantém a produção de anticorpos pelo resto da vida. Isso é a memória imunológica do nosso sistema. Então, quando você faz um teste de anticorpo na pessoa, você está querendo saber, na verdade, se ela não já teve contato com algum agente infeccioso. O teste que eles fizeram aqui foi um teste de anticorpo. O estudo foi nos primeiros dias de abril. Eles pegaram uma amostra dessa população, 3.300 e poucas pessoas, e aplicaram o teste. Chegaram à conclusão que 2,5% a 4% daquela amostra já tinham tido contato com o coronavírus. A maior parte delas, inclusive, nem tinha tido sintomas. E aí, eles calcularam essa quantidade de pessoas que poderiam ter tido contato para a população como um todo. E deu um número de 40 a 80 mil infectados. Por outro lado, na mesma época que foi feita essa testagem, eles pegaram o número de pessoas que tinham sido identificadas pelo serviço de saúde local, que foi um pouquinho menos de 1.000 pessoas. E aí, cruzando esses dados, eles chegaram à conclusão que para cada pessoa que o sistema de saúde identificava, existiam outras de 50 a 85 pessoas que passavam despercebidas, que o sistema de saúde não conseguia identificar. Então, na verdade, eles usaram esse dado aí para recalcular a taxa de mortalidade. Porque é mais fácil identificar os mortos, porque eles são pacientes graves, eles vão chegar para o serviço e você vai acabar identificando, o serviço de saúde, né? Ao passo que os pacientes assintomáticos, você não tem condições de testar todo mundo e você acaba não identificando. Então, eles pegaram a quantidade de mortos e aí calcularam a taxa com essa nova projeção e chegaram à conclusão que a taxa de mortalidade ali era de 0,1%. Muito menor do que a gente tem visto e um dado muito mais confiável. Então, se a gente pudesse pegar os dados desse estudo da Califórnia e extrapolar para o Brasil, porque nós não temos estudos ainda do meu conhecimento, ainda não fizemos esse tipo de estudo, a gente poderia pensar o seguinte, que se para cada um paciente diagnosticado pelo nosso sistema de saúde, devem haver outros 50 até 85% que não foram diagnosticados, então 1 para 50, a gente teria hoje, em vez de 59 mil casos, a gente teria 3 milhões e 25 mil casos, dando uma taxa de mortalidade de 0,1%.
E se a gente tiver no outro extremo, para cada um paciente, 85 que passaram sem diagnóstico, a gente teria hoje, em vez de 59 mil pacientes, já teríamos 5 milhões e 100 mil pacientes, com uma taxa de mortalidade de 0,08%. Então, de um lado, a gente tem 0,08% de mortalidade, no pior cenário, 0,1% de mortalidade, muito inferior aos 6,8% que são calculados hoje. Então, esse tipo de estudo é um estudo muito importante. Além de permitir calcular melhor a taxa de mortalidade, esse estudo traz outro detalhe para a gente. Quanto por cento da população já foi exposta ao vírus? Então, se você sabe que só 4% da população foi exposta, você vai saber automaticamente que ainda vai ter mais tempo de epidemia pela frente. Por outro lado, se você fizesse um teste desse e soubesse que 80% da população já tem anticorpos, aí a medida seria outra. Olha, já está na hora de começar a abrir comércio, abrir escola, porque a coisa já está passando. A gente tem visto testes rápidos chegando ao Brasil e eu tenho visto eles sendo usados nesse esquema de drive-thru, que as pessoas vão no carro e fazem o teste ali. Isso, para a visibilidade do político que fornece, é boa, mas esses testes poderiam estar sendo usados de forma melhor para nos fornecer este tipo de informação aqui. Então, falando da mortalidade, o que a gente vê até agora, pelos dados mais confiáveis que foram gerados até o momento, é que essa taxa de mortalidade ela está abaixo de 1%, 0,1%. Tem outro estudo da Alemanha parecido com esse que achou 0,37% de mortalidade. Mas, com certeza, nós não temos essas elevadas taxas que estão aparecendo na mídia aí, por erro de cálculo, que a gente já viu porque é que os erros acontecem. Então, vimos aí os dados mais confiáveis sobre a mortalidade. E para a gente entrar agora na discussão sobre as medidas de distanciamento social, isolamento social, lockdown, é muito importante a gente entender a dinâmica das epidemias. Uma coisa que chama muita atenção é que parece que a humanidade está passando por surtos de epidemia muito mais frequentes. Só de coronavírus nós tivemos em 2002, 2003 a SARS, em 2012 a MERS e agora um surto pandêmico. Em 2009 nós tivemos influenza H1N1, a gente aqui no Brasil recentemente teve Zika e chikungunya, e na África a gente tem tido surtos repetidos, sucessivos de Ebola. Esse sim um vírus extremamente letal, com taxas de mortalidade que variam de 40% a 90% nestes surtos, mas é uma coisa ainda restrita à África. Por que é que nós temos aparentemente esses surtos com mais frequência? Porque o mundo mudou. Se você pegasse o mundo na Idade Média, naquela estrutura feudal, o feudo era uma estrutura geograficamente restrita, onde as pessoas produziam e consumiam ali dentro do feudo, não havia muita mobilidade de pessoas de um lugar para o outro. Então qualquer surto que surgisse ali no feudo, iniciaria e terminaria ali mesmo. Hoje não, hoje nós temos um mundo extremamente interligado, muitas viagens internacionais, em horas você sai de um país e está no outro, trânsito de pessoas e de mercadorias muito intenso, então isso propicia esse tipo de situação. Para a gente entender bem como começa e como termina uma epidemia, é importante a gente ter o conceito de herd immunity, ou imunidade de rebanho. Eu vou tentar explicar isso aqui usando uns gráficozinhos aqui, uns efeitos especiais aqui. Bom, vamos imaginar que a gente tem aqui essas bolinhas azuis que a gente tem aqui, são os indivíduos de uma população. Então você tem aqui uma população que ainda não teve contato com determinado vírus e, portanto, não tem defesa. O sistema imunológico não conhece o inimigo ainda. A partir do momento que entra aí o primeiro vírus nessa população atinge a primeira pessoa, você já tem o primeiro caso de infecção. Aqui as bolinhas vermelhas. E aí, essas pessoas que estão próximas desse caso índice, desse caso inicial, por não terem proteção, elas vão se infectando. E você vai tendo cada vez mais casos se alastrando pela sua população. Até que você chega a um momento que a maior parte da população já foi infectada. Sempre há indivíduos que não se infectam,
São as bolinhas azuis que a gente está vendo aí. Estes indivíduos que se infectam, eles tendem a tomar dois caminhos. Ou eles se curam, ou eles morrem. Um terceiro caminho é possível para infecções crônicas, como o vírus do HIV, por exemplo, que a pessoa pode viver anos e anos e anos com o vírus. Mas, no caso de doenças respiratórias pandêmicas, como influenza e como coronavírus, a gente vai ter esses dois caminhos. Ou a pessoa se cura, ou ela morre. As pessoas que começam a se curar estão representadas aqui pelas bolinhas amarelas. E aí você começa a ter as curas, a ter os óbitos. E no final, você tem aqui as pessoas já curadas e aqueles poucos indivíduos que não pegaram o vírus. Nesse momento aqui você já tem o que a gente chama de imunidade de rebanho. O que é que aconteceria agora se nessa população o vírus voltasse a circular? Aconteceria o seguinte, a gente imaginando aqui que um daqueles azulzinhos se infectou, está aqui em vermelho, o outro está aqui. Veja que para que uma pandemia, um surto desses prolifere, você tem que ter contato interpessoal, uma pessoa vai passando para outra, que passa para outra, e assim vai. Como nesta população você já teve muitas pessoas infectadas e que se curaram, supondo-se que esta pessoa aqui esteja infectada, para ela passar para o outro que está suscetível, o contato não é direto, existem outras pessoas da população ali intermediando o contágio e que fazem tipo uma barreira. A mesma coisa aconteceria com esse aqui, se infectasse não conseguiria passar para o outro. Então, isso é o que se chama de imunidade de rebanho. Isso pode acontecer quando a gente vacina pessoas também. A gente vacina um determinado contingente populacional e você adquire a imunidade de rebanho quando o patógeno vier para penetrar na população de novo, a população está protegida. Bom, então, pelo que vimos dos dados mais confiáveis da taxa de mortalidade, a gente talvez tenha aí algo em torno de 0,08 a 0,1% de mortalidade do coronavírus. Se a gente for comparar isso com a pandemia de influenza H1N1 de 2009, os dados do CDC americano para o território americano evidenciam que eles tiveram algo em torno de 61 milhões de pessoas infectadas com 12.500 mortes. Isso deu uma taxa de letalidade para eles de 0,02%. Então, de um lado, a gente tem 0,02% para a influenza e do outro de 0,08% a 0,1% para o coronavírus. São taxas de mortalidade mais próximas. Então, diante disso, valeria a pena a gente usar as medidas de restrição que estamos usando nesse momento, com todo o prejuízo econômico e social que isso está tendo, sendo que na pandemia de 2009 não se tomou medidas desse tipo? Será que isso é justificável? Eu diria que até certo ponto, sim. Primeiro porque nós não temos vacina para o coronavírus e temos vacina para a influenza. Segundo porque nós já vimos que a epidemia de coronavírus ela dá um pico muito elevado de casos e isso sobrepuja a capacidade do sistema de saúde, levando a colapso. Tem pacientes graves precisando de leito, não tem leito, com isso você pode até aumentar a taxa de mortalidade. Vimos isso acontecer na Itália e em outros países da Europa. E mundo afora a tendência disso acontecer também. Então, esse gráfico que todo mundo conhece, ele fala exatamente sobre isso. Aqui em vermelho, a gente vê o que acontece no curso natural de uma epidemia como esta, se nada for feito. As pessoas vão se infectando, atingem o pico, depois vai se desenvolvendo a imunidade de rebanho, os casos vão caindo e você chega ao fim da epidemia, do surto. Isso tem um período de tempo definido. O que tem se tentado fazer com essas medidas é achatar a curva, evitar esse pico precoce, para que você ganhe tempo para novos leitos de UTI, conseguir equipamentos de proteção para as equipes, treinar as equipes, conseguir novos testes. E aí, achatando a curva, você teria algo como essa curva azul aqui. Você tem um pico que é muito depois, temporalmente, do que seria na maneira natural, e você tem, inevitavelmente, uma duração maior do que se você não tivesse aplicado as medidas de isolamento. A gente tem visto aí todo tipo de medidas radicais, algumas medidas até sem muita explicação técnica. Por exemplo, eu estou aqui na Bahia, na cidade de Barreiras, na região oeste. Aqui na Bahia tem o caso de uma cidade que é dividida por 3 pontes, tem um rio que passa no meio, dividida por 3 pontes, e o prefeito dessa cidade simplesmente fechou 2 dessas pontes.
Essas pontes não são pontes de saída ou entrada na cidade, elas simplesmente ligam dois lados da cidade. E aí eu não sei porque ele fechou duas pontes. Ele fechou as pontes para as pessoas não passarem de um lado para o outro da cidade. Tem outros casos de toque de recolher, pelo menos 3 cidades na Bahia, já por meio de decreto, né? Decretaram um toque de recolher, ou seja, se você sair à noite, você pode ser preso, tentando evitar aglomeração de pessoas ali na noite. Uma dessas cidades, inclusive, é uma cidade de 20 mil habitantes e que não tinha nenhum caso de coronavírus e ainda assim foi decretado o toque de recolher. Eu não estou criticando aqui a atitude desses prefeitos, desses gestores. Eu entendo que muita coisa é feita no calor do pânico e entendo que falta assessoria técnica para boa parte das prefeituras no Brasil. A gente aqui acaba governando baseado em coisas que não são fatos. A gente governa ao sabor de outras paixões aí. Bom, eu acho que muitos desses gestores e muitas pessoas acreditam que fechando uma cidade por determinado tempo, que talvez o surto passe e aquela cidade fique livre do vírus. Será que isso é possível? Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, lá nos primeiros casos, no começo do surto lá na Europa, ela num discurso falou o seguinte: cerca de 70% da população alemã vai ser infectada. E aquilo caiu como uma bomba na mídia, né? As pessoas ficaram em pânico, né? Como é que Angela Merkel sabe que 70% vão ser infectados? Porque ela é muito bem assessorada. Eles têm um corpo técnico muito bom, tanto é que a Alemanha está passando por uma situação melhor do que muitos países nesse surto, né? Então essa ideia de que pode-se conter o vírus e algumas partes do mundo podem não se infectar, essa ideia, infelizmente, é falsa. O vírus, talvez lá no começo, nos primeiros casos lá na China, se aquilo tivesse sido identificado muito rápido e eles tivessem conseguido conter, talvez isso não viesse à frente. Entretanto, tem uma série de casos assintomáticos, os primeiros casos, até que você entenda o que está acontecendo, os pacientes vão transitando, vão de um lugar para o outro. Então hoje, na situação que nós estamos, com quase todos os países do mundo aí com casos identificados, é impossível conter o vírus. Não importa se você esteja no meio do Pantanal, na Amazônia ou num grande centro de qualquer cidade do mundo. O vírus ele vai infectar a maior parte da população mundial. A única coisa que nós podemos fazer é tentar frear um pouco, achatar a curva para ganhar tempo. Quanto a essas políticas, né, de achatamento da curva, aí tem outro grande problema, que é a situação de qual é a medida certa de se fazer isso. Porque quando você para a atividade econômica, escola, inevitavelmente você vai ter um prejuízo com isso. E o nível de discussão em cima disso no Brasil ele é muito primário, porque sempre que se fala, alguém vai a público falar dos danos econômicos que podem ter e o que esses danos econômicos podem representar para o futuro, essas pessoas são sempre taxadas de assassinos. É como se você estivesse discutindo economia versus vida. E não é por aí. A gente sabe que o desaquecimento da economia, a recessão, os desempregos vão levar a mais mortes. Isso já é provado, isso já é conhecido por medidas empíricas e por medidas científicas também. A gente sabe que tem estudos mostrando que para cada 1% de aumento no desemprego, aumenta-se 1% a taxa de suicídio. Então o que essa crise pode trazer? Ela pode trazer aumento de suicídio, ela pode trazer aumento do consumo de drogas, aumento da violência doméstica e fome e mais mortes. Então a discussão não é de economia versus vida. A discussão é de vida versus vida. Este aqui é um outro gráfico tentando mostrar o seguinte. Existe um balanço aí que muitos governos têm buscado, né? O que parar, por quanto tempo parar, quando voltar. Então, esse gráficozinho aqui, ele só mostra o que pode acontecer numa sociedade onde você para tudo, então você não tem o pico, mas em algum momento você abre. E aí você vai ter o mesmo pico lá para frente. Ou se você fechar, controla um pouco, abre um pouco, depois você tem um pequeno pico, fecha de novo. Quer dizer, isso inevitavelmente leva a um prolongamento dessa situação, até que, como nós discutimos, inevitavelmente o vírus ele vai acabar infectando boa parte da população mundial
E quando nós chegarmos naquele ponto da imunidade de rebanho, aí sim a coisa vai embora. Existem países que tomaram decisões diferentes no manejo desse surto. O exemplo mais citado é a Suécia. A Suécia não parou absolutamente nada. Não fechou fronteiras, não parou escolas, não fechou comércio. Está tudo funcionando com algumas restrições. Então, o modelo sueco, ele tenta proteger as pessoas mais vulneráveis, que são os pacientes com mais de 60 anos, os idosos, né? E com determinadas comorbidades. Esses aí eles tentam proteger ao máximo para que o restante da população, que é menos vulnerável, vá desenvolvendo a imunidade. Depois, isso tudo tem que ser guiado por estudos, inevitavelmente. O estudo que eu falei, o estudo de inquérito sorológico que foi feito na Califórnia, ele tem esse valor. Você faz um estudo agora, entende como é que está a situação da sua população, a cada 15 dias, 3 semanas, você vai repetindo esses estudos para ver como é que as coisas estão andando. E isso seria o ideal para a gente manejar esse tipo de surto. E aí, à medida que você vai entendendo o que está acontecendo, você vai planejando a reabertura gradual das coisas, até que chega um momento que não justifica mais você fechar nada e você pode abrir com mais segurança. A questão das escolas, por exemplo, é outra coisa bastante discutida, né? No modelo sueco, eles simplesmente mantiveram as escolas abertas, com alguns cuidados para evitar contágio, mas mantiveram abertos, né? Aqui no Brasil também, se você fala algo do tipo, você é taxado, né, de assassino que vai mandar as crianças para a morte. A questão é toda essa, é que todo mundo, a boa parte da população vai se infectar, é só uma questão de tempo. Então é mais racional você segurar os grupos de risco e manter as outras pessoas tocando as suas vidas normais com atividade econômica acesa, porque depois disso a gente vai ter inevitavelmente crise, ou com medidas mais restritivas, ou menos, todo mundo vai ter crise. O caso da Suécia, se você for olhar hoje, pelos dados, eles estão com mais casos e com mais óbitos do que os vizinhos, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Entretanto, a gente espera, é razoável que a Suécia, depois que sair disso, saia com a economia melhor do que esses vizinhos que tomaram decisões mais restritivas. Ouvimos também muitas pessoas colocando que a gente segura até o momento que surja uma vacina. Isso é muito bonito, é uma história muito bonita, mas não existe nenhuma garantia de que nós vamos ter uma vacina efetiva. Primeiro tem a questão do tempo. Para que você consiga fazer todos os testes, se tudo correr muito bem, você talvez consiga fazer isso em 1 ano, em 2 anos. Mas a vacina pode passar por todo esse processo e lá na frente, nos testes mais avançados, mostrar-se ineficaz. Então, não existe nenhuma garantia de vacina. É bom que isso fique claro. Se vier, ótimo, todos esperamos que venha e que funcione. Bom, e eu vou já finalizar, mas só querendo comentar agora o papel da imprensa nisso tudo, né? Eu tenho assistido pouco a televisão, lido jornais, eu estou mais com informação técnica mesmo, mas o que eu tenho visto, nos poucos momentos que eu tenho visto a grande imprensa aí, de uma maneira geral, a imprensa tem prestado um grande desserviço para o nosso país. A todo momento, o foco da imprensa é em mostrar mortalidade de pessoas jovens. Sempre aparece na imprensa. Morreu um jovem de 25 anos que não tinha comorbidades e que era atleta e morreu. Pessoal, até agora, todos os dados de todos os países mostram que a morte de pacientes jovens e sem comorbidades é um evento incomum, mas a imprensa prefere pegar esses eventos e trazer a público. Isso vale a pena a gente falar sobre isso e chamar a atenção para uma coisa que a gente chama de relação parasito-hospedeiro, que é um fenômeno que ocorre nas doenças infecciosas. A gente sabe que sempre que ocorre uma infecção, ou o paciente pode se curar, ou desenvolver uma infecção crônica, alguns agentes fazem isso, ou morrer. Eu vou dar um exemplo tomando o toxoplasma como exemplo, né? O toxoplasma é um protozoário que infecta o ser humano e que ele geralmente dá problema grave quando a infecção ocorre dentro do útero
é uma infecção congênita, ou quando ocorre no indivíduo com problemas de imunidade. Fora desses dois grupos, dificilmente você vai ter algum problema com toxoplasma. É possível até que 60%, 70% da população brasileira já tenham tido contato com toxoplasma e isso passa completamente despercebido. Mas existem algumas pessoas que vão fazer doença grave por toxoplasma e que não são bebês no útero e também não são imunodeprimidos, não são pessoas com doença de imunidade, são pessoas normais. Isso se deve à questão específica da relação parasita-hospedeiro, ou seja, o toxoplasma para a maioria da população não dá problema. Mas, anos atrás, veio à mídia o caso de uma mulher, uma atriz, que teve uma doença por toxoplasma e fez uma doença grave, e ela não se enquadrava nesses grupos de risco e morreu. Então, crianças, pessoas jovens sem comorbidade morrendo por doenças habituais, por pneumonia, isso a gente vê todos os dias. Quem trabalha em hospital vê isso. E mesmo quando essas pessoas às vezes chegam rápido ao sistema de saúde, são bem assistidas, usam os antibióticos que devem usar, os tratamentos adequados, ainda assim a gente vê que algumas pessoas morrem. É o que provavelmente ocorre com esses casos de pessoas jovens que estão morrendo por coronavírus, mas são a esmagadora minoria. Mas a mídia traz isso à tona. A mídia, a imprensa, ela precisa de audiência. É o que os mantém vivos. E a notícia ruim sempre traz mais audiência, não esqueçamos disso. Outra coisa são as imagens ostensivamente mostradas de cemitérios com covas abertas, de caminhões frigoríficos. Eu não sei em que isso ajuda a população, porque nós não podemos esconder a verdade da população, mas também nós não podemos criar pânico. Isso tanto a imprensa quanto as pessoas técnicas e que difundem informação na área. Nós temos que buscar o máximo possível a verdade, passar a verdade para as pessoas e tranquilizar, porque esse surto vai passar, nós vamos sobreviver, em nossa grande maioria, outros surtos virão. Essa é a história da humanidade. Então são essas informações que eu queria trazer. Eu espero ter contribuído para deixar alguns pontos mais claros para as pessoas. Espero que os nossos gestores busquem apoio técnico para tomar as decisões, que a gente consiga fazer esses testes, porque são esses testes de soroprevalência que vão dizer para a gente onde é que a gente está e qual deve ser o nosso próximo passo. Espero que os meios de comunicação tragam a verdade para as pessoas e espero que todos se mantenham firmes, porque nós vamos sair disso. Obrigado.